Vamos ser bem diretos sobre algo que praticamente todo mundo faz. Quando nós vemos genealogia na Bíblia, geralmente todo mundo pula para a próxima parte. Bem, no Antigo Testamento tem um nome específico que provavelmente você está muito familiarizado, e esse nome é Matusalém. Tudo porque ele tem uma idade avançada e é conhecido como o homem mais velho registrado na Bíblia Sagrada. O que acontece é que se você entende exatamente o que tem por trás desse nome, você aprenderá uma lição sobre a soberania de Deus que você nunca aprendeu. Hoje eu quero mostrar para vocês a matemática profética por trás desse nome. É isso mesmo, eu disse matemática profética. E pode até ser que depois disso seu cérebro frite um pouco, mas vai valer a pena. Antes de mais nada, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixar o seu like aqui embaixo para que esse conteúdo seja relevante para as mais pessoas. Nós vamos entender e ter a prova de que Deus está no controle de todas as coisas e é soberano sobre tudo que existe. A primeira coisa que temos que observar é em Gênesis 5:27 o que está escrito. O texto sagrado diz que os dias de Matusalém foram 969 anos e então ele morreu. Você consegue imaginar o que é viver aproximadamente 1000 anos, 969 anos, que foi o tempo que Matusalém viveu. Isso é uma coisa quase que inimaginável para nós, mas nós precisamos manter esse número na cabeça, 969 anos. Isso porque esse número é uma chave para entender toda essa profecia que vem com o nome de Matusalém. Antes de entender a matemática, precisamos saber o que significa esse nome, Matusalém. O que ele queria dizer para simbolizar essa profecia? E acontece que estudiosos de hebraico entendem que o nome de Matusalém significa que quando ele morrer, o julgamento virá. Se esse nome tem um significado tão importante, a pergunta que fica é: que julgamento foi esse que aconteceu quando ele morreu? Agora fique comigo e preste atenção num pequeno cálculo que nós vamos fazer que você vai ficar impressionado com o que aconteceu ao final de toda essa história. Vamos analisar isso através de um passo a passo. E a Bíblia diz que Matusalém, aos 187 anos, teve seu filho Lameque. Gênesis 5:25, a Bíblia diz que Matusalém viveu 187 anos e gerou seu filho Lameque. A Bíblia diz em Gênesis 28 que Lameque viveu 182 anos e teve um filho ao qual chamou de Noé. Segundo passo, Lameque tinha 182 anos quando gerou seu filho Noé. E é agora que nós vamos fazer uma conta bem simples. Se Matusalém tinha 187 anos quando teve Lameque e Lameque tinha 182 anos quando teve Noé, nós precisamos somar esses dois números de forma bem simples. E quando somamos esses dois números, percebemos que quando Noé nasce, Matusalém tem 369 anos de idade. E após essa soma que a coisa fica muito interessante. A Bíblia diz que Noé tinha 600 anos quando aconteceu o dilúvio. Em Gênesis 7:6 diz que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio à terra. Isso quer dizer que, somando os 600 anos que Noé tinha, mais os 369 anos antes dele nascer, que era a idade de Matusalém, quando Noé nasceu, dá 969 anos exatamente. Isso significa que no mesmo ano que o dilúvio veio, Matusalém morreu. Ou seja, Matusalém viveu e morreu de acordo com o significado do seu nome, que é: quando ele morrer, o julgamento virá. Isso quer dizer que a vida de Matusalém foi praticamente um elogio profético. Mas como veremos em breve, não se trata apenas de um julgamento. Isso foi uma demonstração da misericórdia de Deus. Deus esperou quase 1000 anos antes de enviar o dilúvio. Agora, o que isso quer dizer para nós nos dias atuais? Eu acredito que nós podemos aprender 3 verdades poderosas, 3 lições que podem nos guiar para frente. Conclusão número 1. Deus está no controle de toda a história humana, inclusive na sua história também. Deus orquestrou a história de um homem para quando ele morresse, o julgamento viesse de acordo com o que foi profetizado em cima do nome dele. E é importante lembrar que Matusalém era filho de Enoque, o homem que andou com Deus, um dos homens que não morre na Bíblia, que simplesmente segue o caminho junto a Deus. Deus alinhou a história para que, exatamente no ano em que Matusalém morresse, o dilúvio viesse de uma forma precisamente cronológica. E é isso mesmo, Deus preparou daquele dia em que Matusalém nasceu, alinhou toda a história, orquestrou tudo que fosse acontecer depois, para que exatamente no dia em que Matusalém morresse, o dilúvio viesse. Assim como o nome dele dizia, quando ele morrer, o juízo virá. E nós precisamos entender que isso não é
coincidência, isso é soberania de Deus. Um Deus que é capaz de administrar uma linha profética que abrange gerações e pode lidar com qualquer coisa que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Isso quer dizer que não importa o que aconteça, Deus está no controle e pode alcançar a sua vida como Ele alcançou de várias pessoas ao longo da história. Se por algum motivo na sua vida o casamento está desandando ou tem algum relatório de uma doença que apareceu e de repente existe algo que está te incomodando, ansiedade, alguma coisa com o futuro, a sociedade, algum mal, nós precisamos entender e a nossa esperança deve apontar para esse lugar onde um Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Muita gente pensa que Deus está no céu andando de um lado para o outro, perdido, sem saber o que vai acontecer. Não, Deus está orquestrando todas as coisas e Ele não será pego desprevenido. Ele sabe exatamente o que está acontecendo e o que irá acontecer. A segunda lição que nós tiramos dessa história como um todo é que, vendo Matusalém viver 969 anos, sabemos que Deus é paciente, mas que a paciência dele também tem um limite. Nós vimos essa história terminar de alguma forma como ela foi anunciada que seria. E muitas pessoas estavam ali naquele momento, ouviram da boca de Noé que chegaria o dilúvio, que viria algum mal. Ele pregou para as pessoas sobre esse assunto e mesmo assim ninguém deu ouvidos a ele. Deus ele criou uma linha do tempo e ele esperou por muito tempo, 969 anos, mas no final ele tomou uma decisão. Isso nos mostra que Deus ele é rico em amor e graça, mas a paciência de Deus ela é tanto um encorajamento quanto um aviso. Porque mesmo todos sabendo que ele faria algo em algum momento, as pessoas não sabiam quando a paciência de Deus acabaria. E para nós é muito importante entender isso, porque Jesus diz que, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O que acontece é que no nosso tempo muitas pessoas podem estar pensando assim, Jesus não vai voltar, ou se ele voltar não tem nenhum problema, ou ele não vai cumprir essa promessa. Nos dias de Noé, as pessoas viviam uma vida normal, elas casavam, se davam-se em casamento, não tinha nada de errado acontecendo perante o que a Bíblia diz, mas estava avisado que em algum momento o dilúvio viria. Nós estamos sendo avisados a todo tempo que Jesus em algum momento vai voltar. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, que nós não saberemos o momento em que ele chegará. Por isso, nós precisamos, assim como diz em Mateus 24 e 25, estar preparados para essa segunda vinda, assim como Noé esteve preparado. E isso quer dizer que nós precisamos encorajar outros a entender que essa oportunidade está na nossa cara, ela ainda está acontecendo. Nós podemos nos aproximar de Cristo e buscar, da forma correta, viver uma vida com Cristo. E antes que aconteça o que está claramente prometido na Bíblia Sagrada, que é a vinda do Filho de Deus, a segunda vinda que virá com juízo. Será muito diferente do que aconteceu no primeiro momento. E com isso eu quero te encorajar. Se você já teve a oportunidade várias vezes e acredita que Deus é paciente e irá-se, que nada vai acontecer, que você tem o controle de todas as coisas, que você consegue sair por cima, dar a volta por cima de vários momentos e situações da sua vida sem Deus, preste atenção nessa oportunidade que você está tendo nesse momento. Olhe para Cristo de uma forma diferente. Entenda que Ele tem um chamado para todos nós, chamado ao arrependimento, a viver uma vida em santidade, a buscar mais dele e um relacionamento melhor com Deus. Isso tem sido avisado ao longo do tempo. E nos dias de Noé foi avisado para ele e para todas as pessoas. Muitos passaram vivendo a vida normalmente achando que nada aconteceria porque Deus é paciente em irar-se. Tem sido paciente até o momento, mas vai chegar um momento e essa paciência vai acabar. E a ira de Deus virá de uma forma ou de outra. Então anuncie essa verdade para as pessoas, compartilhe esse vídeo com gente que precisa de ouvir essa verdade. Isso é muito sério, não é uma brincadeira. Jesus, ele não veio à terra para brincar, ele subiu aos céus prometendo que voltaria e seria de uma forma diferente. Nós estamos vivendo o tempo da oportunidade e nós precisamos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. E a terceira lição é uma pergunta. Você está vivendo de acordo com o nome que Deus lhe deu? Você está vivendo de acordo com os dons que você recebeu? Você tem dedicado esse tempo a Deus da forma como Ele espera que você viva essa vida aqui na terra? A vida de Matusalém tinha um significado, o nome dele tinha um significado, e ele viveu essa vida de forma a cumprir o propósito dele. A Bíblia diz que a todos que o receberam, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E a Bíblia também diz que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia.
E é por isso que nós precisamos entender, se você é um filho de Deus, você é um cristão. E aí a questão permanece, você está vivendo essa vida de acordo com esse nome? Você está apenas carregando o nome de Cristo ou está realmente andando nesse nome? Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quando as outras pessoas veem você caminhando dizendo que é cristão, elas veem Cristo na sua vida, elas veem Cristo nas suas atitudes, elas veem isso na forma como você trata as outras pessoas ou como você encara as diferentes situações que surgem na sua vida. E é isso que nós precisamos entender. O nome de Matusalém aponta para justiça. O nosso nome tem que apontar para a graça. O seu nome tem que apontar para a verdade e tem que apontar também para o Evangelho. Por isso, não apenas carregue o nome de cristão, mas ande como cristão. Colossenses 3,17 vai dizer que tudo o que fizerem, seja em palavras ou ações, façam em nome do Senhor Jesus. Então, que fique claro que não é apenas uma linha matemática profética. Isso é um testamento de quem Deus é e de que Ele está no controle da história humana. Não importa o que pareça, mas Ele está no controle da sua vida. Isso quer dizer que Ele é um Deus paciente, sim, mas que em algum momento a paciência dele se esgota e não podemos arriscar com a sua graça. E por fim nos lembra que todos nós temos o nome que nós devemos honrar. E esse nome é que nos chama de filhos de Deus. Por isso eu quero encorajá-lo. Não importa o que você faça, não importa onde você esteja ou quem você é, viva como filho de Deus em todos os lugares. Se você veio até aqui nesse vídeo e gostou desse assunto, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu like, um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.